Quinta-feira, 12:02, momento que a gente espera muito, porque é o nosso encontro ao vivo semanal, porque eu tô sempre postando, tô sempre interagindo com vocês, mas é esse momento que a gente interage, né, mais um pouco, a gente tira as dúvidas, conversa sobre os assuntos que nos interessam muito, e vocês sabem que aqui na minha página eu falo muito sobre assuntos muito relevantes na clínica, no dia a dia de quem atende pacientes, e falo sobre fáscia, falo sobre terapia manual, falo sobre neuromodulação, e o nosso foco maior, o que eu tô amando estudar e compartilhar o conhecimento com vocês, é sobre o nervo vago, que na verdade, né, são 2 nervos vagos. Bom, o assunto de hoje é o seguinte: meu paciente tem um problema no nervo vago. E agora? O que vamos fazer com isso? E eu só quero dar uma relembradinha, que é o seguinte: eu tô fazendo essa série de lives sobre o nervo vago e a gente já tem vários episódios que vocês podem assistir, todos eles no que a gente chamou de VagoFlix. Então é uma minissérie onde vocês podem assistir, né, muito conhecimento, onde vocês podem acompanhar, e basta entrar no grupo VIP que vocês têm acesso a todas as lives, artigos, um monte de coisa, tá? O que eu quero trazer aqui, que eu acho que é bem importante? Como que a gente descobre, que eu acho que é legal isso, como que a gente descobre que o nosso paciente tem um problema no nervo vago? Uma boa pergunta, né? A gente vai descobrir assim, do nada, vai aparecer no exame que o médico solicitou, por exemplo, o paciente muitas vezes já chega com exames, eu brinco, né, tá escrito na testa do paciente. Como é que a gente vai descobrir isso, tá? Bom, clinicamente a gente tem alguns recursos, que inclusive eu ensino esses recursos no curso sobre o nervo vago, que vai acontecer agora dia 15 de fevereiro, e ainda dá tempo de vocês se inscreverem, hein? Tá? Daqui a pouco eu já digo aqui como é que vocês vão fazer para ter as informações sobre esse curso do dia 15. Então, assim, o que eu ensino? E eu ensino porque eu já testei, eu uso com os meus pacientes na clínica, e também porque eu fui atrás das evidências, tá? Então, a gente pode testar a interface mecânica dos 2 nervos vago, né, o direito e o esquerdo, com o teste neurodinâmico do vago. Então, a gente tem o artigo que eu mando para vocês, ensino a fazer o teste, tudo direitinho. A gente pode avaliar também frequência cardíaca e frequência respiratória, certo? Então, isso já nos dá uma ideia, né? Um paciente que está com frequência cardíaca aumentada, em repouso, em relação ao que se espera para sua faixa etária, etc., já nos mostra que tem alguma desregulação. Provavelmente, o sistema nervoso autonômico parasimpático não está agindo como deveria nesse caso, né? E alterações da pressão arterial também são um indicativo, certo? Bom, outra forma que a gente tem de descobrir que o nosso paciente tem problema no nervo vago, ou seja, uma desregulação do sistema nervoso autonômico, é através da avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Então, se vocês entrarem no grupo VIP, ou se vocês já assistiram o VagoFlix, vocês vão ver que eu tenho uma aula, né? Tem uma live só sobre o que é essa variabilidade da frequência cardíaca, tá? Que eu não vou entrar nisso hoje, mas para vocês saberem que é uma forma de avaliação que é usada em praticamente, não vou dizer todas, mas praticamente todas as pesquisas
que avaliam a função do sistema nervoso autônomo e do vago utilizam a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, tá? E aí vocês devem estar pensando assim, mas Fabi, como é que eu vou usar essa avaliação no meu dia a dia, no meu consultório, na minha clínica ou na casa do paciente? Eu não faço pesquisa. Meu amor, é muito simples de usar. É muito simples de avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, tá? E no curso do dia 15 eu ensino tudo. E eu vi que entrou um colega que é da Osteoped, né? Inclusive em crianças, tá? A gente pode avaliar. É bem simples de avaliar a variabilidade da frequência cardíaca. Então, é bem importante isso, né? Claro que uma outra forma da gente suspeitar que o nosso paciente tem um problema no vago é pela história clínica, tá? Então, vou te dar alguns exemplos. Um paciente que chega para ti e lá na história clínica ele te diz o seguinte: eu tenho diabetes, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho bruxismo, eu tenho fibromialgia, eu tenho Parkinson, eu tenho síndrome do intestino irritável ou constipação, eu tenho doença de Crohn, doenças autoimunes, tive um acidente vascular, eu tenho pressão alta, etc, etc, etc. Já indica uma desregulação vagal. Que coisa, né? Que coisa! Então, é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Concordam? Então tá, descobrimos que tem problema, né? Descobrimos que tem disfunção vagal. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para ajudar esse paciente, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente que tá com capsulite adesiva, deu, né? Bugou. Capsulite adesiva, uma capsulite muito reativa, mas todavia, porém, no entanto, contudo, a história da clínica dessa paciente é o quê? Diabetes tipo 1, estresse super alto, bruxismo, uma doença autoimune e um problema nas cordas vocais. Lembrando que o vago inerva, né, o terço posterior da língua e traz toda a inervação motora e sensorial para a laringe e faringe, gente. Então, problemas de voz, rouquidão, por exemplo, né? Deve ter um outro termo para isso. Problemas na voz, problemas de deglutição são disfunções vagais, né? E eu lembrei dessa paciente agora porque eu tô vendo aqui no meu telefone que ela acabou de me mandar um WhatsApp. Porque hoje de manhã eu perguntei pra ela, me conta como é que tu tá. E aí, ela disse, olha, fiz já o pulseto, tá? O pulseto é a estimulação vagal aqui, ó, na região da cervical, tá? Então, eu emprestei para ela e ela tá usando, né? Eu deixei com ela porque para ela fazer 2 vezes por dia. Ela não tolera a estimulação na orelha, então a gente tá usando a estimulação na cervical, tá? E deixei com ela também uma manta de LED para ela fazer ali local no ombro, né? Então, sempre pensando nessa estratégia, né? Eu dou uma abordagem mais sistêmica para o paciente que precisa, mas também uma abordagem local, porque a queixa dela é no ombro. E ela me mandou uma foto agora que ela tá fazendo bicicleta, tá fazendo um exercício aeróbico. Ótimo, vai ajudar tanto na questão da diabetes quanto na questão da modulação do sistema nervoso autônomo, né? O autonômico, tá?
Então, assim, por exemplo, com essa paciente, eu atendi presencial, modulação vagal manual, e deixei para ela o aparelho para ela fazer 2 vezes por dia. Né? No caso dela, é indicado, para alguns outros pacientes pode ser indicado fazer só a estimulação 1 vez por dia. E estamos dando uma intensiva porque essa paciente vai viajar. Tem mais isso, né? Ela vai pegar voo, ela vai para outro país. Então a gente precisa deixá-la pronta para conseguir fazer o que ela precisa e o que ela quer fazer. E isso é bem importante, tá? Mas tem outras estratégias. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu acho muito séria e muito importante. A gente não usa o mesmo tratamento para todo mundo. Primeiro, porque nem todo mundo vai responder igual. E porque não é igual para todo mundo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu tô atendendo com capsulite adesiva, que tem todo esse quadro clínico dessa paciente que eu falei, eu vou usar uma estratégia, um caminho. Se é uma pessoa que tem uma capsulite adesiva que foi algo mais traumático, por exemplo, eu vou usar outro caminho. Vocês entenderam? Para cada um, a gente vai ter uma estratégia. Então, por isso que no curso eu trago para vocês a experiência que eu tenho como fisioterapeuta de todos os pacientes que eu atendi, mas também aquilo que a gente vê nas pesquisas. Então, eu vou dar as melhores estratégias para vocês. Então, cada paciente vai ter uma frequência diferente, uma quantidade de estímulo, mais ou menos, sendo que, e aí como o colega, o Emanuel tá dizendo aqui, né, não é receita de bolo, não é mesmo. E olha que interessante, tem pacientes que eu vou estar assim super tranquila que eu escolhi a estratégia correta e a dose tá ok, né? E daqui a pouco eu posso me deparar com uma reação adversa desse paciente, adversa, nem sei se adversa é o melhor termo, mas com uma resposta clínica ruim. O paciente piorou ou não melhorou nada. E agora, o que eu vou fazer? Meu amor, tu vai ter que ter outra estratégia. Tu vai seguir, pensa comigo, tu vai seguir no mesmo caminho para algo que o paciente piorou? Não, né? Claro que sempre a gente vai avaliar o que aconteceu para ter essa piora, mas se essa piora foi em resposta ao tratamento que tu deu, tu tem que mudar de estratégia, tá? Ah, mas como é que o tratamento vai trazer piora? Olha só, grava isso que eu vou te dizer. Todo tratamento, ele é um estressor pro organismo. O remédio é um estressor, a vacina é um estressor. Tudo é um estressor. Terapia manual, o exercício é um estressor. Então, a gente vai ter que esperar para ver qual é a resposta do corpo a esse estressor. E às vezes dá ruim, como a gente brinca, né? Deu ruim, né? Então eu preciso ter cartas na manga para mudar a estratégia. Se eu só sei fazer de um jeito, eu não consigo mudar a estratégia. Vocês concordam? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É um copo Stanley, tá? Mas não é cerveja, pessoal, é água. E água com gás, para quem gosta, né? Água com gás dá mais saciedade, viu? Olha a dica, né? E uma dúvida também que muita gente tem, né? Eu falei das questões do vago na deglutição, por exemplo. O vago é muito importante para o sistema digestivo. E aí me pergunta assim, Fábio, eu sou nutricionista, eu sou psicóloga, porque ele entra muito nas questões psíquicas, né? Comportamentais. Eu sou psicóloga, eu sou fono, eu sou médico, eu sou osteopata, eu sou profissional, terapeuta. O que eu sempre digo? Todos os profissionais da saúde são muito bem-vindos no meu curso. Todos, tá?
E eu costumo dizer o seguinte: se eu mostrar alguma técnica que você não se sente capaz, ou que o seu conselho de classe não permite que você faça, você não deve fazer. Então a gente sempre vai pautar pela ética e pela, né, o julgamento ético e de bom senso do profissional, né? O Emanuel tá perguntando quanto tempo você avalia essa dor de um atendimento para outro que seja relevante mudar as condutas. Emanuel, o que eu faço, né? Que talvez tu, pelo que eu acho que tu atende crianças, né? Eu atendi hoje, né? Hoje é quinta. Aí eu espero 24 ou 48 horas, dependendo do quão agudo tá esse paciente, tá? Como eu atendo mais pessoas crônicas, eu espero umas 48 horas e mando uma mensagem pro paciente. Me conta como tu ficaste. Me dá um feedback. Me diz o que aconteceu desde que eu te atendi, né? Se ele tá muito agudo, eu vou fazer isso em 24 horas, que eu já vou ter uma ideiazinha da resposta, né? Às vezes 48, às vezes 72, tá? Então eu vou acompanhar. E aí, por exemplo, né? Às vezes o paciente diz assim, eu não fiquei tão bem 24 horas, 48 horas depois, mas depois começou a melhorar. Tá bem. Demorou mais para responder, concorda? Ou a gente ativou um processo, né? Que foi interessante. Agora sim, piorou mais de 30% e eu não consegui voltar pro que eu tava antes. Eu tô pior do que eu tava antes, sabe? E começou virou uma bola de neve. Reveja a estratégia, tá? Pelo menos pra mim faz sentido. E eu já quero trazer uma outra coisa aqui, Emanuel, que até aconteceu há pouco tempo. É uma paciente que tem dor lombar crônica e tem bruxismo, tem uma cervical muito rígida, uma torácica muito rígida. Ela é jovem, ela faz bastante exercício, tá? Só que eu venho falando com ela, né, e apontando, olha só, essa dor lombar tem relação com essa desbiose, esse problema que tu tá no intestino. Teu intestino não tá zerado. E ela tá indo na Nutri, mas aí a Nutri diz pra ela, tu pode comer só um pirizinho de verduras cruas. E o que ela faz? Ela come um pratão, entendeu? Então ela tem bloating abdominal, ela, né, que é aquele abdômen que estufa, isso traz desconforto. Ela tem, aí daqui a pouco, eu comi um negócio com lactose. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu sair da crise, mas ela se mantinha com um basal de dor, tá? Uma dor também no joelho esquerdo, uma dor lombar. E eu disse pra ela, tem que zerar esse intestino. Mas eu tô fazendo, não sei o que. Tá bom, vamos lá. Vou te dando recurso. Estimulação auricular vagal, terapia manual pro joelho, pro intestino, pra todo o trajeto vago, tarará, né? Daí ela chegou no atendimento e ela me disse assim, meu intestino não tá tão legal. E aí eu fui avaliar, tava bastante gases, não tava legal mesmo. Que ontem eu comi uma coisa com lactose. Eu disse, tá, eu vou estimular e vamos fazer o corpo te ajudar aí, né? Mas era a única queixa dela, não tinha outra queixa que não as dores que ela já tinha e o abdômen que era algo comum, né? A gente já conhecia esse sintoma. Bom, de noite ela me mandou uma mensagem. Fábio, tô com muita dor abdominal, tô com diarreia, tô tipo com uma virose, me dói todo o corpo, papapá. Eu disse, tá, me manda mensagem amanhã, mas, né, te hidrata, dá uma repousadinha, dá um tempo, né? Daí no outro dia ela disse, fiquei muito mal. E ela me perguntou o seguinte, mas o vago não tinha que ter, essa estimulação vagal não tinha que ter me protegido de ter essa virose?
Mas olha só, gente. O vago, ele justamente ativa o reflexo inflamatório. Foi o que eu falei pra ela. Na verdade, ele te ajudou a botar pra fora esse negócio e passar por isso, né? E daí, e é uma paciente que é muito controladora, né? Ela quer controlar tudo e ela quer controlar, inclusive, se ela tem virose ou não, né? E aí, sabe o que aconteceu depois disso? Ela quis parar o atendimento. Ah, eu não vou querer mais, eu não quero mais estimular o vago, nananã, nananã. Tá tudo bem, né? Mas não funciona assim. Não funciona assim, né? A estimulação vagal, ela vai te ajudar a combater o que precisa combater. E talvez, e aí linka com o que a gente estava falando da dor, né? E respondendo também a pergunta do Emanuel, algumas coisas vão acontecer, né? Que tinham que acontecer. E aí também a gente tem que ter essa visão clínica para julgar isso, né? E entender, né? E essa paciente, ela tem isso, ela não quer, ela quer o controle, né? E outra coisa que a gente conversou naquele dia também, porque conforme eu fui tocando, eu fui sentindo, eu fui conversando com ela, ela é uma pessoa que tem uma rigidez muito grande, né? No corpo, as mudanças. E ela convive com um marido que é uma pessoa que também é rígida, mas além de ser rígida, é uma pessoa muito acelerada. É aquela pessoa que faz muita coisa e coloca ela nesse estado de faz, que não é necessariamente o ideal para ela, tá? E quando eu falei isso, ela disse, mas é meu marido, né? Eu disse, sim, mas às vezes a gente não pode... a gente respeita como o outro funciona, mas a gente não tem que funcionar exatamente como o outro funciona. Porque muitas doenças, muitos problemas que a gente arruma pra gente, é porque a gente entra num funcionamento que não é o nosso, né? Se ele faz, mas é como ele funciona, é como faz sentido e o corpo dele tá adaptado a isso, maravilha, mas o teu não tá. E aí tu começa a adoecer, sabe? Então, pra mim, hoje, a fisioterapia, ela vai além do corpo, tá? Ela entra no contexto da vida do paciente. E eu não sou psicóloga, eu vou usar aquela, mas a gente não é psicólogo. Não, mas a gente entende de pessoas, a gente entende de gente, a gente deve entender de comportamento, tá? E aí que tá o X da questão, como a Mina falou que a verdade doeu fundo, que por isso somos diferentes, a Babi tá dizendo, né? Então precisamos agir um diferente do outro, né? E é isso, o contexto familiar influenciando e adoecendo. Quando me influencia, eu me adapto, eu fico bem, tá tudo bem, né? Mas eu posso não estar bem e eu não tô nem entendendo por que eu não tô bem. E cada vez mais a gente tá vendo que o ambiente, ele influencia muito no aparecimento das doenças. E na melhora também. Vamos pensar no lado positivo, na melhora, né? Inclusive hoje eu tava vendo uma postagem
falando, né, os estudos mostrando que, inclusive, o ambiente da clínica, do consultório da gente, ele influencia na resposta que o paciente vai ter. Então, como é que eu vou atender pacientes que têm toda essa desregulação, por exemplo, num ambiente barulhento, sem luz natural, cheio de gente falando, uma coisa caótica? Vocês conseguem entender que uma coisa não combina com a outra? Né? Inclusive, e esse grupo que eu vi essa postagem hoje, ele é um grupo que estuda muito dor crônica no mundo, e eles estão estudando, estão usando a metáfora do semáforo ou da sinaleira, que eu uso no curso do Vago, e eu fiquei muito honrada disso, em relação ao quanto o cérebro julga ameaça ou segurança. Então, por mais que a pessoa esteja funcionando, ela tá indo na onda, o cérebro dela tá julgando se ela tá num processo de segurança ou se ela tá num processo de ameaça. Isso nem vem, né? Nem é consciente para ela, né? E a Babi diz aqui, a falta de autoconhecimento das pessoas impactam muito e acaba no caso dessa moça, que leva um estilo de vida acelerado por conta do marido. É isso, né? E o quanto esse ambiente impacta, o quanto por várias questões, sabe? Que vem, inclusive, de experiências passadas dela, que ela me contou, e eu, pessoal, eu já indiquei pra ela, né? Eu já havia indicado pra ela fazer terapia, tá? Por quê? Porque ela quer corresponder a uma coisa que ela não é, né? Era assim com o pai e agora ela quer corresponder a isso com o marido. E talvez ela nem saiba disso, né? E aí, qual foi a resposta dela quando eu indiquei a terapia? Já tentei, mas não gostei. Não gostei de nenhuma psicóloga. Não existe ninguém perfeito como eu. É mais ou menos essa história. É mais ou menos isso que ela quis me dizer. Não existe ninguém tão perfeito quanto eu. Quanto ela, né? Não eu. Que seja digno de tratar as suas questões psíquicas. Esse é o recado, né? E aí eu acabei me dando conta que, e isso é bem comum, né? Ela já tinha passado por muitos profissionais. Osteopatas, físio, muitos profissionais. E aí eu me dei conta que talvez eu também não seja perfeita do jeito que ela espera. E ela não vai encontrar ninguém perfeito. Porque isso não existe, né? Isso não existe. E a Lu, que fez já vários dos meus cursos, ela disse que eu tenho colhido bons resultados com os alunos estimulando vagos, pacientes, mas nem todos eu ofereço estímulos. Tem que entender qual é o cenário que a gente tá, né? E a Lu, ela é instrutora de Pilates do grupo VOL. Ela é uma super prof de Pilates. E eu acho legal falar isso também, porque eu já fui aluna de Pilates, né, praticante, mas eu não tenho curso e tal, e eu indico para os colegas. E como é importante, o Pilates, ele traz uma grande regulação, tá, para o sistema nervoso autônomo, pela respiração, pela atenção aos movimentos. Mas como é importante ter mais recursos. Porque tem alunos, né? O pessoal chama de alunos, o certo, o fisioterapeuta deve chamar de pacientes, tá? Porque fisioterapeuta não tem aluno. Mas quando a gente tá com um paciente que a gente vê que tá com um problema a mais, a gente deve oferecer atenção. A gente deve oferecer mais recursos, sabe? Se o exercício
indicação número 1 para N situações, N, né? Mas tem coisas, principalmente casos mais complexos, crônicos, em que a gente precisa de mais, a gente precisa da cereja do bolo, né? Ai, querida, ela tá dizendo, que curso libertador. Quem não fez, façam. Em bebês, o Emanuel tá dizendo, sempre trata o nervo vago. É fundamental, né, Emanuel? Porque eles estão ainda com um sistema em maturação, né? E a gente precisa dar esse suporte, né? A Lu tá dizendo que ela é Fabizete, amada da prof. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Eu tenho certeza que assim como foi libertador e eu acho que trouxe muitos recursos para somar ao que a Lu já sabe, e com certeza para somar com o que vocês já sabem, eu espero vocês no curso do dia 15, tá? Vocês se inscrevendo agora, vocês já têm acesso a aulas gravadas. Tem toda uma aula introdutória, tem uma aula com o professor Ronaldo Cruvinel, que é só sobre variabilidade da frequência cardíaca. Eu sei que vocês vão amar. Inclusive, pessoal, isso é um diferencial que vocês podem oferecer na clínica de vocês. Sabia? É um diferencial, tá? Eu tô orientando uma pesquisa de mestrado em que a gente está validando um questionário para detectar desautonomia nos pacientes. Olha que chique que nós vamos ficar. A gente vai detectar essa desautonomia. Esse questionário, tá? Vou explicar melhor. A gente está fazendo uma parceria com a Mayo Clinic. A Mayo Clinic é a maior instituição privada de saúde dos Estados Unidos e nós aqui estamos trabalhando junto com eles para validar este questionário para a língua portuguesa do Brasil. Para que isso? Para que vocês possam usar depois. Então, assim que sair a validação, vocês vão ter em primeira mão todos os meus alunos. Eu vou disponibilizar esse questionário traduzido, validado. Vocês podem usar com os pacientes de vocês. Vai ser mais um instrumento, mais um diferencial para oferecer. Olha que legal, né? Então, olha só. Se vocês não se inscreveram ainda no curso, querem informações, Fábio, é agora, meu bem. Escreve aqui, ó, quero que a minha equipe atende vocês. Vocês podem entrar no grupo VIP, assistir o VagoFlix. Eu tô muito feliz com esse VagoFlix. Esse VagoFlix foi a ideia da Carol, eu achei tão legal, né? Porque quando eu amo uma série, eu gosto de olhar, né? E olha só, tanta gente já tá curtindo o VagoFlix, então tem certeza que mais gente vai amar. Então, coloca quero aqui, a Carol atende vocês, aí tem aquelas coisas, né? Fábio, meu cartão só vira tal dia. A gente resolve. Fábio, eu queria tanto, precisava, eu não tenho limite, precisava pagar no boleto. Deixa com a gente que a gente resolve. Fábio, eu quero parcelar no cartão, não sei o quê. A gente resolve. Tu não vai ficar sem estar no curso. E qual é a estratégia? Vocês vão ter vários materiais que já estão lá disponíveis para estudar. Já tá lá. E no sábado, dia 15 de fevereiro, a gente vai passar o dia inteiro juntinhos online ao vivo. É tão legal. Porque eu tenho uma modelo, eu mostro todas as práticas, eu tiro todas as dúvidas, eu mostro a estimulação elétrica, vou mostrar na orelha, vou mostrar na cervical. Vou te dar um mundo de possibilidades e de estratégias. Certo? Só escreve aqui, quero, e eu quero muito que vocês estejam nesse curso, porque... E tem outra coisa que é um diferencial, que é: terminou o curso e agora tenho dúvidas, não sei para quem perguntar, tenho dúvidas, ninguém me responde na plataforma, ninguém me responde no e-mail. Aqui não.
Aqui não é assim. Pessoal, eu fico muito tempo no grupo do WhatsApp, tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Então assim, Fábio, coloquei certo, me manda a foto no grupo, eu te ajudo. E eu respondo super rápido, porque, né, eu não gosto de deixar ninguém esperando e com dúvida. Então assim, ó, dúvidas, caso, compartilhar caso. Fábio, ó, eu fiz isso e isso, deu tal resultado. Eu não sei o que eu faço agora. Eu vou estar lá no grupo de WhatsApp te respondendo quase em tempo real todas as dúvidas que tu tiver. A Lu tá dizendo, ó, é verdade. Por quê? Porque assim, não é só uma questão de vender curso. Não é isso. É fazer de tudo para que você aprenda e realmente faça a diferença. E não é só agradar o aluno na hora que ele está comprando e depois que ele já comprou, virar as costas para ele. Aqui não. Tá? Então podem ficar bem tranquilos. A Lu tá dizendo suporte super rápido e suporte total. Olha, amada da prof. Muito bem, ó. Tchum, coraçãozinho. Então, bota o quero aqui. Manda, tem um aviãozinho ali, ó. Manda para um colega que tu saiba que precisa adquirir esse conhecimento, porque ele vai ganhar com isso e os pacientes dele também. Tá bom? Ó, super beijo. Amei as perguntas, amei a interação, amei tá em contato com as pessoas novas que estão entrando aqui e as minhas alunas amadas, querida. Agora a Luísa entrou e disse, sim, ajuda sempre e rápido. Oi, fofa, saudade de ti. Ó, manda aqui, quero, que a minha equipe atende vocês, dá todo o suporte, facilita, te ajuda, não perde essa oportunidade, né? Ó, quase um ano desde o primeiro curso, sempre tenho dúvidas e sempre a Fábio sana as dúvidas. Ó, que bom, né? É isso aí. Não faz sentido pra mim se for de outro jeito. Não faz sentido, né? Eu já comprei, gente, muito curso online em que eu fico, é bom, né? Eu sigo com as minhas dúvidas porque a pessoa nunca me respondeu. Isso é muito frustrante e não é legal, né? Então, fiquem tranquilos que aqui vocês são acolhidos, vocês são, né? Ficam aqui, ó, juntinho comigo e são, principalmente, né, atendidos da melhor forma possível, tá? Saudades também, Lu. Um beijo, então. Hora agora de, né? Eu sei. Agora é hora de almoçar para quem não almoçou. E olha que interessante, né? Depois que a gente come, por que dá aquela bobeirinha? Sabe por quê? Só para encerrar com uma informação importante. Porque o parasimpático começa a agir, né? É o período pós-prandial, é o momento de dar uma bobeirinha mesmo, para fazer a digestão. Então, se tu almoça e sai correndo, ou se tu almoça e já, né, começa a ficar agitado, isso não é legal. Dá uma pensada nisso e faz o teu pós-almoço de hoje ser diferente, tá bom? Beijo e até semana que vem que tem mais uma live. Como é que é? Episódio final do VagoFlix. Ai, que amor. Tchau, tchau.